Nesse vídeo a gente vai resolver a segunda prova de vocês. Prova que foi realizada na última quinta-feira. Tá? Então vocês têm a prova em mãos, porque vocês só desenvolveram a folha de respostas. Então pega a provinha aí para a gente dar uma resolvida aí para tirar algumas dúvidas, porque esse assunto ele vai cair ainda na terceira prova. Tá bom? Então vamos nessa. Então a primeira questão falava assim: na figura abaixo, que representa os componentes de um espectrômetro de massa, a função da fonte de íons gasosos é. Então veja que aqui tem um resumo, né, do espectrômetro. Só que a pergunta dele é sobre a função da fonte de íons, né? Que é a primeira parte aqui, ó. Assim que você injeta a amostra, ela tem que ser ionizada, ou seja, transformada em íons. Tem várias formas de fazer isso aí, né? A gente já discutiu algumas. Mas independente da forma, tá? O que se faz nesse momento é transformar os componentes da amostra, que são moléculas neutras, em íons gasosos. Porque só os íons é que são detectados, né, no espectro de massa. Então a resposta aqui de cara, tá? É a nossa letra aqui D, ó. Não tem nem o que pensar. Então questão facílima. Acho que essa questão, inclusive, estava em uma das listas de exercícios de vocês. Tá? Então, aproveitou aí uma questão bem fácil, né? nem perdeu tempo aí. Então, primeira questão, tá? A resposta, a letra D. Vamos resolver agora a questão número 2. E na questão de número 2, ele dá para a gente um álcool, ele diz aqui, dá o espectro, e na realidade esse espectro é para responder a questão 2 e a questão 3. Legal? Então vamos lá. Primeiro vamos aumentar aqui o espectro, tá? E ver uma coisa nele importante. Ó. Primeiro que o pico base é 45. Tá? Lembrando que álcools, né, não podem ter massa ímpar. Se você for analisar aqui a questão número 2, né, ele fala o seguinte, proposição 1. O pico M sobre Z 59 corresponde ao íon formado pela perda de água. Totalmente errado. Por quê? Lembra, álcools tem massa par. Água, a massa é 18. Se ele perdesse água, perdendo água, você teria uma massa par também, tá? Que seria a massa de M menos 18. Então esse 1, sem fazer conta nenhuma, tá? A gente já vê que essa afirmativa 1 ela está errada. A 2. O sinal com M sobre Z 73 corresponde ao íon molecular. Não pode ser. Não precisa nem olhar no gráfico, gente. A massa, o íon molecular ímpar é se tivesse nitrogênio. Aqui não tem nitrogênio. Então, ó, essa segunda completamente errada. A terceira, o pico base é o com M sobre Z 45. Aí já está correto. Porque o pico base a gente já marcou aqui, inclusive, ó, quem é o pico base? É o de maior intensidade. E o de maior intensidade aqui é o 45. Então apenas essa está correta. Então a gente vai ter como resposta a letra E. Questão simples, questão fácil. Já na questão número 3, né, ele dá para a gente que ele quer saber qual é a substância aí do espectro. Para responder essa questão 3, bastava você montar as fórmulas, né, e ver quem vai dar aquele pico base 45. É a forma mais fácil. Você poderia até tentar, né, outras formas aí para tentar resolver, mas é a forma mais fácil. Lembrando que já pode riscar a letra D, já pode riscar a letra E. Por quê? Tanto na letra D quanto na letra E, nós temos éteres. E ele falou que é um álcool. Então, ou é A, ou é B, ou é C. Monta os três. Butan 1-ol. Butan 1-ol seria o CH3 ligado a CH2, ligado a CH2, ligado a CH2, ligado a OH. Vou montar os três. O butan 2-ol seria o CH3 ligado a CH2, ligado a CHOH, estou propondo que esse aqui seja o 2, né? Ligado a CH3. E o 2-metilpropano 2-ol é o CH3 ligado a C, ligado a CH3,
ligado a CH3, né, ó, 12-metil, propan, são 3 carbonos só, aí 12-metil e 2-ol, o OH também aqui. Então aí a orgânica 1, vocês já sabem, já estão cansados de saber. Então vamos ver aqui como é que fica, certo? Aqui para a gente montar, fazer a quebra preferencial quando tem heteroátomo. Como é a quebra preferencial quando tem heteroátomo? É a primeira ligação CC depois do carbono que tem o oxigênio, né? Ó, oxigênio, primeira ligação CC. Aqui seria essa quebra preferencial. E veja que essa quebra preferencial aqui produz fragmento. Esse fragmento aqui seria então o fragmento que daria origem ao pico base, que normalmente acontece em álcools. Se você pegar aqui então a calculadora, né, pegar a massa desse fragmento, que é 12 mais 16 mais 3, vamos somar aqui, 12 mais 16 mais 3, chegaríamos a 31. Chegaríamos a 31. E o pico base é quanto? 45. Já nessa daqui, você pode quebrar aqui ou pode quebrar aqui. Eu vou quebrar aqui porque daria um fragmento maior do lado esquerdo, né? E vou somar aqui agora a massa desse rapaz aqui, ó, que é 12 com 12, que dá 24, mais o oxigênio, que é 16, mais 3, 4, 5 hidrogênios, 5, 45. Opa, bateu. Bateu, mas bateu bonitinho. Só para tirar aqui, ó, se eu quebrar aqui, ou quebrar aqui, ou quebrar aqui, vai dar esse fragmento, que a massa é quanto? 36 mais, vamos ver aqui quantos hidrogênios. São 7 hidrogênios, 7 mais 16. Fragmento com massa 59. E o nosso pico base é 45, então a resposta é esse aqui, ó. O OH no carbono 2, então a resposta seria a letra B. Questão muito simples, questão muito fácil. Já a questão número 4 fala: a presença de isótopos naturais mais pesados em substâncias orgânicas pode ser detectada pelo espectro de massa, através da presença dos picos M+1 e M+2. Até aqui não disse nada. Por exemplo, dos compostos listados a seguir, que apresentam pico M+2 do espectro, dos compostos listados a seguir, o que apresenta o pico M+2 no espectro de massas com intensidade aproximadamente iguais à do íon molecular é, gente, questão dada. Né? Foi o que eu falei. M e M+2 iguais, presença de bromo. M+2 um terço, presença de cloro. Então, nesse caso aqui, é a presença de bromo. Então, quem é que tem bromo aqui? Ó? Só tem esse com bromo. Então, a resposta aqui, ó, letra D. Questão dada. Falei para vocês que a prova vai ser rápido. Tá? Então, a prova é bem tranquila para vocês até agora. Questão 5. Qual dos íons abaixo produzirá um pico de maior abundância em espectro de massa com ionização por impacto de elétrons? Justifique a sua resposta. Gente, pico abundante é porque a coisa é estável. Ela existiu durante todo o voo até ser detectada. Então, pico abundante seria de íon mais estável. Quem é mais estável aí? Veja que o primeiro é um carbocátion primário, o segundo é um carbocátion terciário e o terceiro é um carbocátion secundário. Clara, questão simples. Quem é mais estável? O mais estável seria aqui o carbocátion terciário. Por ser mais estável, resposta vai dar um pico mais intenso. Então, como é que você vai escrever lá na questão? Bom, primeiro, quais são as palavras-chave para você responder a questão? Porque cada um vai responder de um jeito. Mas tem que ter palavras-chave em cada resposta. Primeiro, tinha que ter na resposta carbocátion terciário. Mais estável. Tem que ter isso na sua resposta. Tá certo? Então, isso aqui obrigatoriamente tem que fazer parte da sua resposta. Então, como é que você pode responder? A resposta é o segundo com
o segundo íon, porque ele é um carboidrato terciário, portanto mais estável. Pronto. Respondeu, justificou. Tá? O segundo composto vai ter uma abundância maior, porque ele é um carboidrato terciário. E carboidratos terciários são mais estáveis. Pronto. Então, você pode falar de várias formas, mas teria que ter na sua resposta alguma coisa dizendo que o mais abundante, o pico maior, seria de carboidrato terciário, por ser o mais estável. Portanto, composto 2. Tranquilo? Então, questão 5 aí, respondida aí para vocês. Questão 6. O espectro de massa do composto A mostra o íon molecular M sobre Z 85. Gente, isso aqui já deve ser grifado. Por quê? Porque olha só, o M sobre Z é ímpar do íon molecular. Então, é um íon molecular, ó, com M sobre Z ímpar. Se isso aqui é ímpar, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer presença de nitrogênio. Então você já tinha que anotar aqui, ó, tem nitrogênio. Pronto, primeira coisa. E tem nitrogênio em quantidade ímpar. Obviamente a gente vai testar um nitrogênio aqui primeiro, né? Um pico M mais 1 em M sobre Z 86, com abundância de 6%. Então, depois a gente pode ver se precisa usar essa abundância, ver se precisa para responder, né? Essa abundância é interessante. Lembrando que a abundância em relação a M. Se a abundância em relação a M, você pode usar para calcular o número de carbonos, dividindo esse 6% por 1,1. Mas vamos continuar. E um pico M mais 1, M mais 2 em M sobre Z 87. Então isso aqui não vai ter importância para a gente. Letra A. Determine a fórmula molecular. Como é que eu faço para determinar a molecular? Primeiro, eu já sei que a massa dele é 85. Então, vou colocar aqui 85. Pronto. Aí agora, eu vou subtrair, eu sei que tem nitrogênio. Então, eu vou subtrair um nitrogênio, que pesa 14. Esse 14 aqui, ele é correspondente à massa de um nitrogênio. Pronto. Subtraindo 85 de 14, faz na calculadora aí, vai dar 71. Vai dar 71. Então, esse 71 aí deve ser carbono e hidrogênio. Aí agora o que, é que eu faço? Eu vou dividir por 12 para ver quantos carbonos cabem aqui. Tá? Vamos dividir aqui, a calculadora está aqui fácil. 71 dividido por 12. 5,91. Eu vou botar então 5 carbonos. Não posso botar 6 porque senão não sobraria massa para hidrogênio. Então 5. 5 vezes 12 dá 60 e aqui a conta fica fácil, que sobra 11. Então isso quer dizer que vai ter 11 hidrogênios e 5 carbonos. Conclusão. Eu vou propor uma fórmula aqui no final. Deixa eu botar aqui do lado. C5, H11, N. O que é que eu faço? Então vamos ver o IDH para essa fórmula aí. Qual é o IDH? Para ver se o IDH tem lógica. Né? O IDH ajuda muito nessa hora. 5 menos a metade de hidrogênios. 5,5 mais a metade de nitrogênios. 0,5 mais 1. Isso daqui vai dar 1. Resultado. Você tem aqui uma dupla, né? Quando o N dá 1. Ou você tem uma ligação π, ou você tem um anel. Você pode escolher, certo? Então, a letra A está respondida. Essa aqui é a letra A, certo? Vamos fazer a letra B aqui embaixo. Letra B. Ele pede para você propor uma fórmula. É só pegar. Você fica livre. Obviamente que cada um pode ser que cada um aqui propõe uma fórmula diferente. Ou vou propor uma fórmula com uma dupla, uma π, ou vou propor uma fórmula com um anel. Não posso fazer as duas coisas, senão o IDH daria 2. Né? Então eu vou propor a fórmula, eu vou usar um anel.
Aqui tem quantos carbonos? Tem 5 com nitrogênio 6. Então eu vou propor um anel, né, com 6 membros. Aqui, ó. Aí aqui, gente, botar um nitrogênio. Então aqui teria um N ligado a H. Pronto, isso aqui é uma possibilidade, é uma resposta. Outra resposta, poderia colocar aqui CH2 dupla CH ligado a CH2 ligado a CH2 ligado a CH2 ligado a NH2. Pronto, é outra resposta. Então você escolhe aí, vocês na hora da prova devem ter feito uma dessas daí. Quem fez uma ou outra que eu não tenha feito aqui, eu posso botar a dupla 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 carbono-nitrogênio, não tem problema nenhum. Eu poderia colocar uma cadeia fechada com 4 e botar uma ramificação na cadeia. Então tem várias possibilidades. Tá? Então fica a seu critério aí. Eu deixei bem aberta essa letra B. A questão número 7, na questão número 7, você tem dois espectros. Um de infravermelho e outro de massa. Logo aí, a seguir. Vamos analisar o infravermelho. Analisando o infravermelho. O que é que eu vejo aqui? Primeiro, ó, o que é isso aqui? Né? Muito conhecido. Olha a região. Ó, um pouquinho na região de 1700, um pouquinho acima de 1700. Gente, isso aqui é carbonila. Isso aqui é C dupla O. Primeiro detalhe. Segundo, também me chamou a atenção isso aqui. Ó. Lembra que 3000 é um número mágico para a gente. Então, o que é isso aqui abaixo de 3000? Isso aqui é estiramento, né, da ligação CH de carbono sp3, carbono com ligação simples. E aqui, ó, também estiramento, só que agora carbono com dupla, da ligação CH de carbono com dupla. Então, tem hidrogênio em carbono com ligação simples e tem hidrogênio em carbono com ligação dupla. Duas informações muito importantes. Então, pode ser que tenha aqui um anel aromático, pode ser que tenha uma dupla, pode ser um bocado de possibilidade. Então, aqui eu já tenho as possibilidades a partir do infravermelho. Possibilidades a partir do massa. Primeiro, a massa do composto, tá? Que aqui a gente vai ter que tentar ver. Veja que aqui cada espaço desse corresponde a 10, né? 120, 130, 140, 150, 160. Então aqui, ó, esse pico menor aqui é 135, então o M deve ser esse daqui. Vou propor, na minha questãozinha, na minha resolução, que isso aqui, tá, corresponda a meu íon molecular, a M. E o M sobre Z aqui é igual a quanto? 134. Pico base, que é importantíssimo para a gente. Pico base está aqui. Ó. Não vou destacar ele todo. Destacar só a posição dele aqui. Tá? E destacar o M sobre Z dele. O M sobre Z dele é quanto? Vamos lá. 80, 90, 100. Ele está no meio, então ele é 105. Então o M sobre Z do pico base é igual a 105. Então, eu vou fazer uma continha só para ver o que é que se perde de 134 para formar 105. Para saber o que foi que ele perdeu. Só uma curiosidade, para a gente depois usar lá na frente. Tá? Então vamos fazer a continha aqui. Ó. 134 menos 105. Então veja que 134 menos 105 dá 29. Olha que interessante. Ó. E 29, vocês devem lembrar, que corresponde ao etil, ou seja, CH3, CH2. Então ele perdeu um etil, perdeu CH3 e CH2. Então daqui para cá, desse pico aqui para esse, tá? Houve a perda menos um etil. Tá? Então veja que a nossa molécula, para formar uma coisa estável, perdeu o etil. Isso é uma informação importante. Não é? Bom, aí agora vamos pegar o seguinte. Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos tentar achar a massa dele. A gente já sabe que a fórmula dele, a fórmula molecular. Veja que ele pede uma estrutura, né? Que você pode
dá origem a esses espectros. Lógico, se você falar coisas com lógica, eu vou aceitar. Pode ser até que não seja a resposta correta, mas eu vou aceitar. Aí agora aqui. Então tenho 134. Eu sei que tem. Eu sei que esse composto aqui tem uma carbonila, então tem um oxigênio, pelo menos. Vou propor que ele tenha oxigênio, tá? Que aqui corresponde a carbonila, né? Então, 134, vamos subtrair um oxigênio aqui, ó, menos 16. Desse 16 aqui corresponde a um oxigênio. 134 menos 16, cadê a nossa calculadora? 134 menos 16 dá 118. Então, nesse 118 aqui, eu vou propor que só tenha carbono e hidrogênio. Eu vou dividir por 12 para ver quantos carbonos cabem aqui, né? Então, 118 divide por 12, cabem 9 carbonos. 9 carbonos, 9 vezes 12, 9 vezes 12, 108. Ah, ficou até fácil essa conta aqui agora. 108 para 118, sobra 10. Então aqui deve ser carbono, aqui deve ser hidrogênio. Conclusão. Nosso composto ele tem a fórmula C9H10O. Vamos ver agora o IDH para ver o que é que ele pode ser. Né? O que é que ele pode ter, se tem pi, se tem anel. IDH 9 menos 5 mais 1. Né? Então 9, metade de hidrogênios, não tem nitrogênio, mais 1. Então aqui, ó, 9 menos 5. 9 menos 5 é 4. 4 mais 1, 5. 5. IDH 5, você pode ter um bocado de pi. Então, gente, como o IDH deu acima de 4, já vou propor que tenha anel aromático. Já vou propor que tenha anel aromático. E tem mais, olha, eu posso propor aqui que tem um anel aromático, que um composto é aromático. Lembrando que o aromático já pega 4 unidades do IDH e a outra unidade da carbonila. Então, aromático com carbonila. Ah, legal. Vamos ver se dá certo aí. Vamos ver se dá certo. Vamos fazer o aromático. Né? Ó, aromáticozinho. Eita, aqui, para desenhar. Estou perdendo o jeito. Aqui, o aromático. E aqui fora eu vou propor o seguinte, ó. C dupla O ligado a CH2 ligado a CH3. Por que está propondo cetona? Porque outra coisa que eu não falei, mas que eu lembrei agora, que a gente vai olhar aqui, é que no infravermelho, essa região aqui, 2800, 2700, não tem nada. Então não pode ser aldeído. Ele não pode ser aldeído. Por isso que eu vou propor que seja cetona. Vejam que nosso composto, ele é uma cetona. Pode ser essa, ou pode ser com a dupla O aqui também. Por que eu estou montando essa? Porque, veja, o que é que a gente descobriu aqui desse outro espectro? Que ele perde etil para formar uma coisa muito estável. E realmente, ó, já deixei um etil aqui do lado. Se eu botar a carbonila aqui, ele vai perder metil. Botando a carbonila aqui, ele vai perder esse etil. Quando ele perder esse etil, ó, ele vai formar, tá, exatamente essa saída aqui do 29. Formando, né, cadê aqui no nosso espectro? Formando esse íon M sobre Z igual a 105 altamente estável. Isso aqui deve dar a soma desse pedaço de cá, 105. Então vou propor exatamente essa estrutura aqui para o nosso composto. Terminada a questão. Um pouquinho mais trabalhosa, mas bem dentro do que a gente viu em sala de aula esse tempo todo. A última questão, a questão número 8, você tem aqui duas estruturas. Né? Você tem aqui, ele manda você fazer a comparação do pentan 2-ona e pentan 3-ona para dizer quem é quem. Esse aqui é de quem, esse aqui é de quem. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui do lado para ficar mais fácil, eu vou montar a pentan 2-ona e a pentan 3-ona. Montando a pentan 2-ona e a pentan 3-ona, vamos fazer aqui. Pentan 2-ona é uma cetona, né? Ona.
Então, CH3, aí agora o C dupla O no carbono 2, aí CH2, CH2 e CH3. Ó, pentano 3-ona. CH3, CH2, aí o C dupla O, aí agora CH2 e CH3. O que é que a gente vai fazer aqui? Vamos tentar identificar quem é pelo pico base. Vamos tentar identificar quem é pelo pico base, porque a pergunta dele é a seguinte, ó, aqui embaixo. Ó, diga justificando a qual dos compostos se refere os espectros A e B, respectivamente. Escreva os mecanismos de fragmentação, e depois que é o mecanismo, depois eu faço o mecanismo de fragmentação. Mas primeiro, já aqui de cara, se você pegar aqui, olha, por exemplo, lembra que tem oxigênio, primeira ligação carbono-carbono, depois do oxigênio. Pode ser essa ou essa. Eu vou para essa porque dá um fragmento maior. Então, ó, quebrando aqui. Quebrando ali onde eu estou propondo ali, gente, vai dar um fragmento de massa quanto? Ó? Vamos fazer a conta aqui. Ó. Cadê? 24, que são dos carbonos, mais 3 do hidrogênio. Deixa eu zerar aqui, eu somei errado. 24 mais 3 mais 16. 43. Então, o pico base desse aqui, ele deve ser 43. 50, não é esse, ó. 51, 52, 53, 54, 55, 57 aqui, ó. Aqui, M sobre Z igual a 57, o pico base. Olhando para o segundo, aqui, ó. 41, 42, 43, ó. O M sobre Z é igual a 43. Então, esse gráfico aqui deve ser pentan 2-ona. Então, obviamente que o outro é pentan 3-ona. Mas vamos ter certeza? Como? Fragmentou aqui, ó, tanto faz aqui ou aqui. Se eu fragmentar aqui, vai sair um metil 29. A massa aqui, quanto é que vai ficar? 12 com 12 com 12 dá 36. Mais hidrogênio 5. Mais 16 do oxigênio. Dá 57, que é o que está aqui, ó. 57. Então esse daqui deve ser do pentan 3-ona. Agora vamos fazer a fragmentação primeiro do pentan 3-ona. Vou aproveitar aqui, já está do nosso lado aqui. Aí você tem que escrever agora a fragmentação para formar o 43, né? Então a fragmentação aqui, ó, continuando. Para formar o 43, lembra que isso aqui é o nosso íon molecular. Eu vou tirar daqui 1, 2, 3 carbonos, né? Vamos desenhar os dois aqui. Então aqui, ó, produz o quê? Produz CH3 ligado a C dupla O mais, né? Que é esse fragmento que tem M sobre Z igual a 43, que é bem estável, né? E você vai ter o CH3 ligado a CH2 ligado a CH2 radical, que é esse pedaço aqui. Já, se você propor aqui, ó, isso daqui, a fragmentação agora do pentan 3-ona, né? Vai dar um fragmento. Aqui é o nosso íon molecular. Então fragmentou CH3, CH2, C dupla O mais, ó, mais o que? CH3, CH2 radical. Esse aqui tem o M sobre Z igual a 57. Estava encerrada a questão, estava encerrada a prova. Tá bom, gente? Próxima aula a gente se encontra. Eu tiro qualquer dúvida de vocês aí. E a gente continua agora com o estudo da ressonância magnética nuclear de hidrogênio e de carbono. Então, até a nossa próxima aula.